Diz assim, ó, caso a fala do menino não tivesse sido interrompida, a correta continuação de sua explicação a respeito do uso do verbo haver, considerando a norma culta da língua portuguesa, no contexto da fala do pai, seria. Então, ó, estamos diante aí, ó, do verbo haver. O que é que eu tenho que lembrar, gente, sobre esse verbo haver? É que quando ele for equivalente a existir, equivalente a ocorrer, equivalente a acontecer, ou na indicação de tempo passado, este verbo haver aqui, ele vai ser chamado de verbo impessoal, certo? Ocasionando o que chamamos de sujeito inexistente, E verbo impessoal, ele será utilizado no singular, certo? Beleza? Então, se você fala assim, ó, haviam pessoas aqui, há um erro de concordância, pois este haviam, ele está empregado como impessoal, pois aqui ele é igual a existiam, ó. Existiam pessoas aqui. Então veja que o verbo haver está igual a existir. Então, quando o haver é igual a existir, ele deve ser empregado no singular por conta da sua impessoalidade, certo? Então, eu não poderia falar aqui, ó, em 2022 haverão concursos. Eu não posso dizer haverão concursos, porque o verbo haver aqui, ele está como impessoal. Eu vou ter de falar como, ó, haverão não, eu vou dizer, ó, haverá concursos, pois está no sentido de existir, ó, existirão concursos. Tá bom? Então vamos olhar o contexto. No contexto ele falou assim, ó, vamos lá, ó. Aí é que você se engana, não é apenas futebol, é a vida. Ele tem que aprender que na vida dele haverão várias ocasiões, ó. Ele jogou aqui, ó, haverão várias ocasiões. Veja que o sentido aqui é, na vida dele existirão várias ocasiões. Então, o correto não é haverão. O verbo haver aqui está empregado como impessoal. O correto seria haverá várias ocasiões, certo? E ele colocou assim, ó. Haverá, disse Rogério, no banco de trás. Então veja que ele falou errado e Rogério corrigiu, né? Ele perguntou, o quê? Acho que não é haverão, é haverá. E aqui, gente, ele ia explicar a regra, ó. O verbo haver não flexiona quando estiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. E o rapaz diz, né? Ah, agora estão corrigindo meu português? Então, gente, a questão fala, né? Ó, considerando a norma culta. Letra A. O verbo haver não se flexiona em número na fala do pai porque ele deve concordar com o pronome ele no singular e não com o sujeito não. Tá errado. B. O verbo haver não pode ir para o plural nesta situação porque o sujeito do verbo não é várias ocasiões, e sim vida. Errado. Tá aqui a resposta da 5, ó. O verbo haver não se flexiona para o plural neste caso, porque quando ele é usado no sentido de existir, então não é sempre que o verbo haver é impessoal, né? Ele vai ser impessoal nestas 4 situações, igual a existir, igual a ocorrer, igual a acontecer,
ou demarcando tempo passado. Ele é impessoal e não admite sujeito, né? Não admite sujeito, como eu mostrei para vocês. O sujeito é inexistente. Ele poderia também falar que constitui uma oração que, ó, sem sujeito. Beleza? Tá aqui a resposta. E a D, o verbo haver não pode ser usado no plural neste contexto, porque em nenhuma situação de uso este verbo admite ser conjugado na terceira pessoa. Errado, né? Então a regra, gente, a regra é ele é impessoal nessas 4 situações. Então você tem que enquadrar, você substitui. Haver por existir, haver por ocorrer, haver por acontecer ou indicação de tempo passado. Se isso não for cumprido, essas 4 situações, o verbo haver vai ser pessoal. Tá bom? Então ele vai poder flexionar. Então 5 aí, letra C.